A AMD diz que ela vai mudar completamente a estratégia de placas de vídeo. Placas de vídeo mais baratas, vai focar ali no volume e tudo mais. O que é uma forma muito bonita de dizer que eles desistiram de competir com a Nvidia no mercado high-end. Não vai dar. E eu achei engraçado porque todo mundo achou que a AMD fez isso porque ela quer democratizar o hardware. Não é exatamente essa a verdade, nem o motivo principal. Pra deixar claro, sim, isso é uma coisa positiva pra nós, porque nós vamos ter mais concorrência, digamos assim, com as placas de vídeo mais baratas. Então a gente não tá falando mais agora da geração atual, a gente tá falando da próxima geração, já não tá falando de RTX 5060, 5070, 5080 e RX 8000. No fim da história, o que importa pro consumidor é quanto ele vai pagar pra quanto ele vai receber. De novo, não foi um rumor isso, a própria AMD afirmou em entrevista, né, um representante do grupo Radeon afirmou em entrevista, eles querem competir em volume com a Nvidia. E o reflexo disso tudo tá no próprio mercado. A Nvidia domina mais de 80% do mercado atual. Ela envia mais placas para o mercado, vende mais placas no mercado e ela possui uma fatia de usuários ativos bem maior do que a AMD. E a AMD hoje, no cenário atual, ela compete em todos os segmentos. No topo de linha com algumas ressalvas, é claro, né? Por exemplo, uma 7900X TX, apesar de ela ser mais barato do que uma 4090, ter em alguns momentos mais performance do que uma 4080, ela fica mais para uma 4080 na competição, uma 4080 Super no caso. Ah, mas ela tem só X% a menos de performance do que a 4090, só que custa menos, bem menos. A 4090 ainda continua dominando o segmento dela. A AMD já tentou diferentes estratégias no decorrer dos anos. Quem é um pouco mais velho, quem tá no mundo do hardware há algum tempo, já deve ter notado. No topo de linha, no intermediário e topo de linha, ela sempre tinha alguns modelos que competia muito bem e de entrada sempre competia muito bem. Porém, desde sempre que existiu a competição com a Nvidia, né? A AMD já chegou, a AMD no caso a TI, vamos poder buscar, né, na época da TI, a TI já chegou a ter uma disputa muito boa, né, com a Nvidia, mas recentemente, buscando mais uns anos recentes, a AMD não consegue, né, competir em relação a volume com a Nvidia. Aliás, o histórico da AMD é muito disso, né? Pô, mas tem essa placa aqui que custa menos e tem a performance igual. Aconteceu, inclusive, recentemente com a RX 580. A RX 580 com a GTX 1060 foi uma excelente competição. A AMD não conseguiu dominar nenhuma faixa do mercado para falar assim, não, aqui definitivamente é só a AMD que é o domínio. E aí o que eles decidiram fazer agora, né, é trazer uma estratégia que não é inovadora. Em 2019, mais ou menos, se eu não me engano, eles dividiram o planejamento ali para suas GPUs, então para data center ia ser uma linha de desenvolvimento e para desktops ia ser as RDNA. Acontece que isso, por algum motivo, não funcionou. A AMD tentou várias estratégias. Na época da RX 580, ela já tinha trazido essa estratégia e não funcionou. De não, vamos focar no público de entrada, vamos focar no volume e tal, não funcionou. E aí fica meio estranho, né? Porque todo mundo assim fala, pô, mas por que os caras vão trazer um negócio que já não deu certo? Qual que é a grande sacada? O que eles sabem que a gente não sabe? E agora a gente tem algumas informações que revelam o real motivo do qual a AMD estaria focando em volume. Na verdade, o foco agora vai ser em data centers. Você deve ter visto já recentemente a notícia de que a Nvidia agora é uma empresa de inteligência artificial. E agora a AMD segue o mesmo caminho. Não dizendo que é uma empresa de IA, mas dizendo que é uma empresa de data center. E faz todo sentido, porque o grosso do dinheiro que a AMD tá conseguindo garimpar no mercado, ele tá vindo de data center. É divertido ver a galera achar que, na verdade, a AMD tá fazendo isso só porque ela quer lutar pelos gamers que não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo topo de linha. Não vamos ficar mais vendendo placa de vídeo só para essa minoria que tem uma grana absurda e tal. Não, muito pelo contrário, a AMD adoraria vender placa de vídeo para essa minoria que compra essas placas de vídeo. GPU não é uma coisa que dá muito lucro no geral. Eu sei que parece, vou falar, não é possível uma placa de vídeo cara desse jeito. Pois é, mas produzir placa de vídeo é uma coisa cara, complexa. Tanto é que nós só temos hoje 3 fabricantes vendendo para desktops. Então a AMD nunca mais vai fazer placas de vídeo high-end. Por enquanto não. Ele mesmo
deixou isso na entrevista meio no ar. Ele falou assim, olha, eu gostaria, eu adoraria e tal, mas no momento nós vamos focar em quantidade. O que eles querem dizer com isso, né? Analisando depois as notícias que saíram, nós tivemos o anúncio do PlayStation 5 Pro. Nós sabemos que a AMD já tá trabalhando em novas tecnologias e sabemos que a AMD vai unificar as microarquiteturas para data centers e para desktops. Vai ser o UDNA, o que significa que a AMD vai unificar. E aí, quem sabe, lá na frente, com a AMD lançando, por exemplo, as Radeon Instinct, placas mais poderosas para data center, quem sabe eles não comecem a meio que adaptar essas versões de GPU para desktop, como já aconteceu no passado. E aí, o que eu tenho a ver com isso, Robson? Tô nem aí, eu só quero placa de vídeo baratinha. Excelente, sensacional. Só que quando uma fabricante não consegue entregar performance suficiente para o topo de linha, significa que a nossa linha de corte para placas baratas fica cada vez mais baixa. A AMD tem hoje, por exemplo, uma 7900X TX. Para a próxima geração, se ela não vai disputar o high-end, ela não precisa de uma placa de vídeo mais poderosa que essa. Ela pode, por pelo menos 2 gerações, fazer meio que um refresh. Não necessariamente um refresh, mas ela pode meio que reaproveitar o lineup que ela já tem. Se a linha de corte dela for, por exemplo, numa RX 7600 ou numa 7700, significa que pelo menos por uma geração ela pode simplesmente fazer um downgrade dos chips ou um downgrade da performance dos chips que ela tem hoje e voilá, ela tem uma nova geração de GPUs. Como? Simplesmente diminuindo todas as placas que estão acima da 7600, 7700 para baixo, e aí elas viram 8600, 8700. E aí depois você faz todas as outras milhões de versões que você tem disponível. É uma versão bem mais barata do que ter que desenvolver placas. O lado ruim disso é que você que tá querendo comprar uma Nvidia se lascou, porque a única opção é uma Nvidia ou uma Nvidia. E o preço que o homem da jaqueta quiser cobrar de você. E aí fala, mas então o cara é bom, porque daí o cara vai comprar AMD. Não, necessariamente. Ele pode simplesmente comprar uma Nvidia mais barata. Que é onde vai ter a única placa que vai concorrer com as placas da Nvidia, vão ser as placas de entrada ou talvez intermediárias. Imagine a seguinte situação. A AMD realmente está falando sério e ela quer conquistar esta fatia do mercado. Fala, não, nós estamos comprometidos a conseguir ganhar pelo menos 40% de mercado. Dominar o mercado de entrada intermediário, pelo menos, que é onde a gente vai apresentar os produtos. Existem 2 alternativas para você fazer isso. Na verdade, eu diria que 3. A primeira é você trazer um produto muito inovador que a Nvidia não tem condições de competir. Trazer uma nova tecnologia, como foi o Ray Tracing. Não uma nova tecnologia, mas vocês entenderam, né? E com isso você apresenta um produto único, e aí a Nvidia, meu Deus, eu não tenho como competir. O segundo é você apresentar um produto com a performance equivalente, né? Por exemplo, uma RTX 5060. Eu apresento ali uma placa que tem a mesma performance da 5060, mas custando menos. Não só 2%, 5%, 10%, 15% mais barato. Isso seria uma tática agressiva de mercado, né? Obviamente que, mas vai tomar prejuízo e não é assim que funciona. Ué, mas ela não é caridosa, ela não tá fazendo isso por bondade? Se ela tá fazendo por bondade, o importante é que os gamers tenham condições de comprar uma placa de vídeo barata com boa performance. Pois é. E a outra seria eles lançarem uma placa com uma performance superior a uma placa da Nvidia com o mesmo preço. Então, de repente, eles chegam lá, vão lançar uma RTX 5070. A AMD, vocês vão lançar 5070? Pois nós vamos lançar aqui uma RX 8600 que vai ter a mesma performance, mas vai custar o preço de uma 5060. Eu vou apresentar o outro, que é o que deve acontecer. Eles lançarem um produto que tem uma performance parecida com uma RTX 4060 numa 5600 e cobrar mais ou menos o mesmo preço e dizer que isso aí é para eles brigarem pelo mercado. Qual que vocês acham mais plausível? É fato, a AMD continua atrás no Ray Tracing. Melhorou muito. Inclusive o PlayStation 5 Pro é uma prova disso. A gente deve ter no futuro um FSR 4 que vai ajudar bastante. Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Alguma dessas alternativas vocês acham plausível? Por que a AMD faria isso? Eles mesmos disseram, não, a gente quer fazer porque a gente quer tomar o mercado, a gente quer crescer, quer ter volume. Não acho que é o caso. Não acho que é o caso. Seria muito bom. É o que eu gostaria de ver. Mas a realidade, ela é um pouco diferente. A realidade é um pouco diferente. Infelizmente, não acredito que é isso que vai acontecer. Se a AMD não vai competir mais no high-end, quer dizer que um salto de 5%, 10% de uma 5090 para uma 4090 já estaria excelente. Porque seria a melhor placa de vídeo do mundo. Porque ela teria um ganho de 5 a 10% de uma RTX 4090, porque não tem concorrência. Mas eu não ia comprar a 5090 mesmo? E uma 5080? Se eu lançar uma 5080, que é só 5, 10% melhor do que uma 4080, já vai ser um grande salto, porque eu não tenho concorrência.
concorrência. Você tá entendendo? Isso já aconteceu, inclusive, na série 600, né? Onde a Nvidia pegou ali, a GTX 680 agora é uma 770. Infelizmente, o nosso mercado não é mais o foco dessas empresas. Intel, AMD e Nvidia não enxergam mais o nosso mercado como o mercado principal deles. Nós estamos ali, infelizmente, chutados para escanteio. E é verdade. Mas é isso. Não é para ser uma obra de caridade e não vai ser uma obra de caridade. Na verdade, o que não fica claro para quem tá enxergando dessa forma é que você vai acabar ficando no prejuízo de qualquer jeito. Porque seguindo a máxima, no fim, quem paga a conta somos nós, né? E você deixa o like, se inscreve no canal, clica aí no sininho, se inscreve no Unlock, né? Que inclusive é outro canal, pra gente chegar nos 100 mil inscritos no Unlock.